Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução às Ciências Térmicas, do curso de Tecnólogo de Soldagem da FATEC Pindamonhangaba, tá ok? Então sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar a nossa discussão aqui no curso sobre a disciplina Introdução às Ciências Térmicas. E eu quero primeiro fazer uma colocação em relação à nossa lista de exercícios. Ela sofreu uma pequena modificação. A nossa lista de exercícios, ela ia até o exercício número 18. E aí o que o Christian fez? Eu acrescentei mais 5 exercícios. Então tem o exercício 19, 20, 21, 22, 23, 24, tá ok? Exercícios complementares. E eu vou atacar os exercícios complementares hoje. Então, dos exercícios complementares que a gente tem, 5 exercícios complementares, eu vou resolver o exercício número 20 e o número 24, tá ok? Então, eu vou resolver os exercícios número 20 e o 24. Eu vou agora, então, depois que a gente fez essa discussão, eu vou resolver o exercício número 20, tá bom? Qual a diferença do exercício 19, 20, 21, 22, 23, 24? Eles são um pouquinho mais elaborados, tá ok? Enquanto que você tinha até o exercício número 18, aplicação de fórmula, para você entender os conceitos da dilatação térmica, linear, superficial e volumétrica, eu trago aqui exercícios aplicados. Então, eles são um pouquinho mais elaborados, tá bom? Mas não, o grau de dificuldade não é tão elevado assim, né? Mas vocês vão ver que é um pouquinho diferente, tá bom? Exercício 20. Ele fala que uma esfera de chumbo tem massa 500 gramas e densidade 11,3 vezes 10 ao cubo, quilograma metro cúbico, a temperatura de 0 graus Celsius. Dados. Suponha que o coeficiente de expansão linear do chumbo é de alfa igual a 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule a densidade do chumbo a 50 graus Celsius. E letra B, qual é a massa do chumbo a 50 graus Celsius? Então, olha só, ele fala da esfera e ele não me fala do volume da esfera, entendeu? Então, olha só, eu tenho uma esfera de chumbo. Ele fala que a massa da esfera de chumbo, MPB, a massa da esfera de chumbo, 500 gramas. Ok? O que mais que ele dá para gente? Ele fala da densidade, o ρ da esfera de chumbo, PB. Ele fala que é 11,3 quilogramas por metro cúbico. E ele fala, né, que esse conjunto todo está numa temperatura de 0 graus Celsius. Esses são os dados do meu exercício. Dados do meu exercício, tudo bem? Aí ele fala o seguinte, calcule. Ele pede para você, na letra A densidade da esfera de chumbo em uma temperatura de 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Cristian, então o que significa essas condições aqui? São as condições iniciais. A massa da esfera, 500 gramas, no início do aquecimento. Por que aquecimento? Temperatura inicial 0 graus Celsius, temperatura final 50 graus Celsius, tá bom? Então ele me deu as condições iniciais de massa, densidade e temperatura. Ele pede a densidade da esfera de chumbo a uma temperatura de 50 graus Celsius. E aí a gente vê o seguinte, que a densidade do chumbo, ou a densidade de qualquer material,
ela muda de acordo com o valor de temperatura. Então, o material pode ficar mais viscoso, mais denso, menos denso, de acordo com o aquecimento e do resfriamento desse material. Então, o que eu observo? Que a temperatura de 0 graus Celsius, esse material tem uma densidade de 11,3 kg por metro cúbico. O que você espera da densidade desse material quando ele é aquecido? Nós vamos descobrir lá no final. Mas vai pensando, o que será que a densidade vai aumentar ou vai diminuir quando eu aumento a temperatura? Christian, mas como é que eu vou calcular a densidade final? O que tem a ver com dilatação térmica isso daqui, Christian? Olha, meu amigo, não esqueça que para a gente calcular a densidade do material, eu preciso da massa e do volume do material. É massa por volume. Ele me deu a densidade do material e a massa do material a essa temperatura. Com essa equação, o que eu calculo? Eu calculo o volume. Eu vou calcular o volume inicial. Eu tenho a densidade inicial e tenho a massa inicial do material. Usando essa equação, o que eu vou obter? Eu vou obter o volume inicial do chumbo. Porque na hora que eu for calcular a densidade do chumbo a 50 graus Celsius, vai ser a densidade final. Eu preciso da massa final e do volume final. Entendeu? Então, o que eu preciso? Eu preciso agora identificar o volume inicial. Porque dilatação térmica é volume inicial, gama. Inclusive ele me deu gama. Não, gama não, ele me deu alfa. Gama, volume inicial, variação de temperatura. E ele me deu o alfa. Alfa do chumbo. Ele me deu o alfa do chumbo, que é 29 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ok? Então, olha só, pessoal. Ele pede a densidade do chumbo. A densidade do chumbo nessa temperatura. Só que eu tenho a densidade do chumbo a essa temperatura. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a densidade do chumbo na temperatura de 50 graus Celsius. Então, olha só. Se eu tenho a densidade e massa, eu consigo calcular o volume inicial. Porque eu tendo o volume inicial, eu jogo na equaçãozinha da dilatação térmica. O que eu preciso? Para calcular a densidade final, eu preciso da massa final, volume final. Esse é o ponto-chave desse exercício. Para eu calcular a densidade final do material, eu preciso da massa final e do volume final. Eu não tenho volume final. Eu consigo obter o volume inicial através dessa equaçãozinha da densidade. Tá ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o volume inicial. O volume inicial, então, é igual a massa inicial, densidade inicial. Meu amigo e minha amiga, antes da gente substituir os valores, vamos dar uma conferida no sistema de unidades que eu tenho no exercício. 500 gramas de massa inicial. E a densidade é quilograma metro cúbico. Então, eu tenho que tomar um cuidado. Que a massa que eu vou utilizar aqui é de 0,5 quilogramas. É esse cara que eu vou usar. Então, com muito cuidado, você tem que analisar o sistema de unidades aqui. Muito cuidado. E o volume, qual vai ser a unidade de medida? Metro cúbico. Metro cúbico, sim, é verdade. Então, 11,3 kg metro cúbico.
Volume inicial, então, é igual. Pega a calculadora, vamos lá. 0,5 dividido por 11,3 é igual a 4,42477. Duas casas depois da vírgula, então é 42 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Esse é o volume inicial. O que nós vamos buscar? Nós vamos buscar o volume final. Aonde está o volume final? O volume final, meu amigo, ele está aqui dentro do delta. O volume final que está aqui dentro, ó, volume final menos volume inicial. Eu estou fazendo tudo isso daí para calcular o volume final. Tá ok? Então, volume final menos volume inicial é igual, que é o delta. Gama, volume inicial, variação de temperatura. Volume final é o que eu estou buscando. Ok? Eu tenho volume inicial? Eu tenho volume inicial, acabei de calcular. Eu tenho gama? Não, eu tenho alfa. Mas o gama é igual a 3 vezes o alfa. 29 vezes 3, que vai dar 87 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, o gama eu também tenho. O volume inicial eu tenho? Eu tenho. A variação de temperatura eu tenho? Eu tenho. Porque a temperatura inicial é 0 graus Celsius. A temperatura final, 50 graus Celsius. Então, volume final menos volume inicial, 4,42 vezes 10 a menos 6. Não, vezes 10 a menos 6 não. Menos 2. Que é igual ao gama. O gama a gente calculou 87 vezes 10 a menos 6. Vezes o volume inicial de novo. 4,42 vezes 10 a menos 2. Vezes a variação de temperatura. 50 menos 0. 50 menos 0. Legal? Então, eu vou colocar o resultado final aqui do volume final, tá bom? Vamos lá. Primeiro, você tem que fazer toda essa multiplicação aqui. E o valor que está negativo vai passar positivo depois, tudo bem? Então, vamos lá. 87 expoente menos 6 vezes 4,42 expoente menos 2 vezes 50. Deu 0,003019227. Então, esse é o valor da variação do volume. Mais 4,42 expoente menos 2. Então, o volume final foi de 0,04439 metros cúbicos. Quanto que deu o volume inicial? 4. Então, eu vou escrever na potência de 10, para a gente ter uma ideia do que aconteceu. O que você espera? Que o volume aumente, não é isso? Porque o material aqueceu, a nossa esfera de chumbo vai aumentar. Vai aumentar. E ela vai aumentar para 4,439. Então, 4,44. Andei duas casas, menos 2 metros cúbicos. Ah, Christian, olha só que legal. O volume inicial, 4,42. Volume final, 4,44. O volume aumentou, o volume aumentou. Mas ele quer o volume final? Ele não quer o volume final. Ele quer a densidade do chumbo a uma temperatura de 50 graus Celsius. Para eu calcular a densidade do chumbo a 50 graus Celsius, eu preciso da massa final, eu preciso do volume final. Volume final. Agora, qual é a massa final? Diz para mim. Densidade final. É a massa final dividido pelo volume final. Meu amigo e minha amiga, qual é a massa final? O corpo perde massa?
O corpo não perde massa. O que acontece aqui é que a massa permanece constante, a lei de Lavoisier. Então, eu fiquei falando em massa final, massa inicial, mas você não pode esquecer que a massa final é igual à massa inicial. Eu vou escrever aqui. Não esqueça que a massa final é igual à massa inicial. Isso significa que é o 0,5 quilogramas. Para um objeto perder massa ou ganhar massa só se você acrescentar num processo. Ou você acrescenta ou você diminui a massa no processo. Ok? Então é assim que funciona. Bom, Cristian, então o que você precisa fazer? Então vamos lá. Densidade final é a massa final. 0,5. Volume final. 4,44 vezes 10 a menos 2. 0,5 dividido por 4,44 expoente menos 2. Deu 11. 11,261261. Então, duas casas depois da vírgula, 11,26 quilogramas por metro cúbico. A densidade final aumentou ou diminuiu? A densidade inicial era de 11,30 e a densidade final 11,26. A densidade diminuiu. Você aqueceu o material, o volume aumentou e a densidade diminuiu. Essa é a letra A. E a letra B? A letra B do exercício, ele fala o seguinte. Ele pede para nós aqui na letra B, qual é a massa do chumbo a 50 graus Celsius? Ah, Cristian, mas isso eu já sei. A massa final. A massa do chumbo a uma temperatura final de 50 graus Celsius. Eu não tenho dúvida. Massa final é igual à massa inicial. Então, a massa final é de 500 gramas. Cristian, por que você escreveu 500 gramas? Porque ele me deu como dado no exercício 500 gramas. Mas eu sei que é meio quilo, tá bom? Entenderam, pessoal? Então, Cristian, mas o conceito de dilatação térmica foi utilizado no meio do processo porque você queria o valor do volume final do material. Exatamente. Então, eu posso usar a ferramenta de acordo com a minha necessidade. Tudo bem? Então, você tem que tomar cuidado nessa situação. Aqui não é um exercício direto de dilatação térmica, mas é um processo que sofre aquecimento. Se sofre aquecimento, tem dilatação térmica. Então, para eu calcular a densidade final, e como densidade é sempre massa dividido pelo volume, e a massa se conserva, eu preciso do volume final. Então, se o material aquece, o material aquecendo, o volume vai mudar. Então, eu uso o conceito de dilatação térmica volumétrica para eu calcular o volume final. Usei a equaçãozinha da dilatação térmica aqui. Tudo bem, pessoal? Então, tomem cuidado, preste atenção no exercício, dá uma retomada, olha como é que eu resolvi, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o exercício número 24, tá bom? Exercício número 24. Por favor, me manda mensagem para tirar suas dúvidas, estou à disposição. O que eu preciso que você faça é tentar resolver o exercício, ver os pontos onde você, às vezes se confundiu ou não, tomara que não tenha nenhuma confusão aí. Espero que eu consiga tirar essas dúvidas suas aí, ok? Então, vamos lá. Exercício número 24. Já vai dando uma olhadinha e lendo o exercício número 24. Tá? Exercício número 24.
Então, olha só recordando a vocês, eu fiz uma pequena alteração na lista de exercícios, eu já postei a nova versão da lista de exercícios lá na nossa sala virtual, lá em arquivos, aula, é, aula, introdução às ciências térmicas, está tudo certinho lá, tá bom? Então dá uma olhadinha lá. Introdução às ciências térmicas, arquivo, exercícios, e aí eu tenho a lista nova lá, que eu postei nessa lista nova. E esse vídeo junto também, tá bom? Ele fala o seguinte, se uma esfera de estanho, olha, outro exercício de esfera. Se eu tenho uma esfera de estanho de 150 centímetros de diâmetro, diâmetro 150 centímetros. O que significa o diâmetro da esfera? O diâmetro da esfera é a medida entre as extremidades. É a medida das extremidades das distâncias dos extremos da esfera. E a metade dessa medida é o raio. É o raio. Então aqui, meu amigo, essa distância é o raio R. Tá ok? Beleza? Continua, você viu? Eu estou discutindo só a geometria da esfera de estanho aí. Né? Ele fala assim, ó. Esfera de estanho. Esfera de estanho. Beleza? É submetida a um aumento de temperatura de 95 Kelvin. Ela é submetida a um aumento de temperatura de 95 Kelvin. Esse aumento de temperatura é a temperatura inicial, a final ou o delta? É o delta. Ele já me deu o delta. A variação de temperatura, o aumento de temperatura de 95 Kelvin. K maiúsculo. Aqui não é K minúsculo, não. K maiúsculo, tá bom? 95 Kelvin. Qual é o aumento? Qual é o aumento? Suponha que o alfa do estanho, ele me dá o alfa do estanho. O alfa do estanho é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Eu já vou pegar, como eu estou falando em dilatação volumétrica, eu vou precisar do gama, certo? Mas vamos ver o que ele vai perguntar primeiro. Qual é o aumento de sua área no sistema internacional? Olha só o que ele vai pedir para a gente. Na letra A, ele quer o aumento na superfície, na área da superfície. Ele quer o ΔA, área da superfície. Lembra que nós fizemos a revisão sobre geometria esférica, área da superfície e volume da esfera? Então, nós vamos usar aquelas equações aqui. Letra B. Qual é o aumento em seu volume no sistema internacional? Letra B. Variação do volume no sistema internacional. No SI. O que significa isso? Área, metro quadrado. Volume, metro cúbico. E aí você olha para aquela informação em centímetros que ele me dá. Não posso usar em centímetro, eu tenho que usar em metro. E aqui eu tenho informação do diâmetro. Eu vou usar o raio. Então eu vou ter que pegar esse valor, dividir por 2, porque eu vou precisar do valor do raio. Tudo bem? E ele fala o seguinte, na letra C, se a esfera fosse de chumbo e submetida às mesmas condições, qual seria o aumento da área e do volume? E ele me dá o alfa do chumbo. Tá ok? Depois a gente vai fazer a letra C. Né? Então, a letra C, ele quer, de novo, a variação da área e a variação do volume, agora não para uma esfera de estanho, mas uma esfera de chumbo. PB, símbolo do chumbo, símbolo químico do chumbo, tá bom? Nós vamos fazer a letra A, nós vamos fazer a letra B. Na letra C, nós vamos ter que fazer de novo a letra A.
e a letra B para o chumbo. Então, são dois elementos que a gente vai fazer aqui. Bom, mas não se preocupe, vamos fazer a letra A primeiro. Então, troca a canetinha, letra A. Letra A, variação da área superficial da esfera no sistema internacional. Variação da área ou dilatação térmica superficial é o beta vezes a área inicial, que eu estou escrevendo com I, inicial vezes variação de temperatura. Legal, vamos conferir quem a gente tem. Ele que é o delta, beleza. Eu tenho beta. O beta é 2 vezes o alfa. Então, o beta é 2 vezes o alfa. 44 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. O beta eu tenho sim. Eu tenho a área inicial? Não. Mas eu sei a geometria. A geometria desse objeto é uma esfera. Então, eu tenho a variação de temperatura? Eu tenho. Eu tenho a variação de temperatura. 95 Kelvin. Meu amigo, o coeficiente de dilatação térmica, tanto superficial como volumétrica, está em graus Celsius. E a variação de temperatura está em Kelvin. Eu preciso fazer a conversão? Lembro que eu já discuti isso daqui com vocês várias vezes em sala de aula. A variação de temperatura, o valor da variação de temperatura na escala Celsius, numericamente é igual à variação de valor na escala Kelvin. Graus Celsius, delta graus Celsius, delta temperatura graus Celsius, é igual à variação de temperatura em Kelvin. Não preciso fazer nenhuma conversão. Eu já provei isso daqui para vocês. Né? Dá uma retomada aí, né? No conceito que a gente discutiu, você tem no seu caderno. Então, essa variação de temperatura é igual a 95 graus Celsius. Tá bom? Então, eu já tenho a variação de temperatura. Quem que eu não tenho? Eu não tenho ainda diretamente a área inicial. Mas como é uma esfera, meu amigo, a área inicial é 4πr ao quadrado. Que R? Inicial. Mas você tem o R inicial? Sim, eu tenho o diâmetro inicial. Eu tenho o valor do diâmetro. E o raio é a metade. Então, 150 dividido por 2. Quanto que dá 150 dividido por 2? 75. 75 centímetros. Só que eu não posso usar o centímetro, tem que usar o metro. Então, já vou colocar aqui, 0,75 metros. É este o valor que eu vou utilizar. Então, a área inicial é igual a 4π raio. Raio 0,75, que é metros, ao quadrado. Por quê, pessoal? Tudo que ele quer como resposta é no sistema internacional. Então, eu já fiz a conversão para eu não me confundir depois. Então, vamos lá. 0,75 ao quadrado vezes 4 vezes o π. A área inicial é de 4,0685. Isso daqui é só o cálculo da área inicial, para colocar esse valor aqui. Depois eu ainda vou achar o delta A, tá bom? Então, esse cara aqui vai ser de 7,07. Eu não vou... Você não precisa de arredondar aqui, porque não é o resultado final. Então, não vou fazer o arredondamento aqui. Eu vou colocar 4 casas decimais depois da vírgula e vou fazer o arredondamento no final, tá ok? Então, 7,0685 metros quadrados. Esta é a área inicial. Meu amigo, se eu tenho a área inicial, eu tenho beta, eu tenho a variação de temperatura, eu tenho todo mundo. Então, calcula o aumento na área da esfera, que é igual o beta, 44, vezes 10 a menos 6, vezes
área inicial. 7,0685 vezes a variação de temperatura, 95, que eu já mostrei para vocês que o delta graus Celsius é igual a delta Kelvin. Vamos fazer a multiplicação agora? 44 expoente menos 6 vezes 7,0685 vezes 95. Quanto é que dá? Dá a variação de área, o aumento na área de 0,2954 metros quadrados. É o resultado final? Sim, Cris. Então, duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. Então, esse 2 aqui vai virar um 3, porque o 9 é maior ou igual a 5, você tem que acrescentar um valor, um dígito nessa posição aqui. Então, ΔA é igual a 0,03 metros cúbicos. Desculpa, metro cúbico. Metros quadrados. Eu só fiz isso para ver se vocês estavam ligados. Metros quadrados. Ok? Então, qual foi o aumento? O aumento no sistema internacional de 0,03 metros quadrados. Se você quiser escrever na potência de 10, vai dar 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos calcular a letra B? A letra B, meu amigo, ele quer o aumento no volume. No aumento do volume, eu preciso do gama, eu preciso do volume inicial e preciso da variação de temperatura. Quem eu tenho? A variação de temperatura eu tenho. Eu tenho gama? Eu tenho. O gama é 3 vezes o alfa. Então, o gama, eu vou escrever aqui, ó. O gama é igual a 66 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Você pega o valor do alfa e multiplica por 3, tá bom? Nós já discutimos. Então, eu tenho gama? Tem. Eu tenho a variação de temperatura? Eu tenho. Eu tenho o volume inicial? Eu não tenho. Mas tem como eu calcular? Sim, meu amigo, é uma esfera. E o volume de uma esfera? O volume inicial de uma esfera? Qual é a equação? Qual é a equação? 4/3 de πr ao cubo. Volume inicial, raio inicial. Qual é o valor do raio inicial? 0,75 metros. Puxa vida, legal, hein? 4/3 de π. O raio. O raio 0,75. 0,75 ao cubo. Eu vou ter aqui o volume inicial. Pega a calculadora, nossa amiga maravilhosa. Então, eu vou fazer aqui, ó, 0,75 ao cubo, primeira coisa, vezes 4 vezes π, dividido por 3. Deu 1,7671,4 e parari parará metros cúbicos. Esse não é o resultado. Eu estou calculando o volume inicial. Eu tenho gama? Eu tenho. Eu tenho a variação de temperatura? Eu tenho. Eu só não tinha o volume inicial, que agora eu tenho. Ok? Então, vamos substituir na equaçãozinha da dilatação térmica. ΔV é igual ao gama. O gama é igual a 66 vezes 10 a menos 6. Vezes volume inicial, 1,7671 vezes 95. ΔV, ou o aumento no volume, no sistema internacional, porque nós já estamos trabalhando com metro cúbico, então o resultado já vai dar em metro cúbico. 66 expoente 6 vezes 1,7671 vezes 95. Esse cara deu 0,0110
7,9 e mais casas decimais depois da vírgula. Como resultado final, duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. 1 é menor que 5, então não mexo no resultado. Então, a minha variação do volume é de 0,01 metros cúbicos. Se você quiser escrever na potência de 10, é 1,0 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Ok? Letra A e letra B resolvidos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trocar a esfera. A gente vai trocar a esfera. Mas a geometria é a mesma? A geometria é a mesma. Então, se a geometria é a mesma, ela tem um diâmetro de 150 centímetros e o raio, cuidado, isso daqui é o raio. E esse valor não é o raio, cuidado. Não é 150 centímetros de diâmetro que é igual a zero, nada disso. Não é igual não, cuidado. Eu fiz a conversão aqui. Então, meu amigo, agora nós vamos trocar o material. Em vez de ser uma esfera de estanho, é uma esfera de chumbo. E o que a gente aproveita? A gente aproveita a geometria. A gente, lembra? O exercício fala aqui para você. Se a esfera fosse de chumbo e submetida às mesmas condições anteriores, você tem uma esfera de estanho e agora uma esfera de chumbo, com as mesmas condições. Que condições são essas? De geometria, de diâmetro e de temperatura também. Ah, mas então, calma aí, Christian. Então, tudo isso daqui, você não precisa calcular. A área inicial e o volume inicial é o mesmo, é a mesma geometria. Ah, olha só. Então, a gente já vai aproveitar alguns elementos? Sim, meu amigo. Sim, é verdade. Então, na letra C, ele pede a variação da área e a variação do volume, né, agora para o chumbo e no sistema internacional. Mas a geometria já está no sistema internacional, então não tem problema. Então, o que o Christian vai fazer? Eu vou usar a área inicial, 7,0685 metros quadrados. Eu tenho a área inicial. E o que mais eu tenho? Eu tenho o volume inicial. O volume inicial do chumbo, que antes era o estanho, mas é a mesma geometria. Só troca o material. Esse é um caso direto de mudança de material. Você troca o material numa mesma aplicação. Pô, Cristian, então aí ficou fácil. Porque ele também me deu o gama. Desculpa, ele me deu o alfa do chumbo. Então, agora eu vou substituir aqui na expressão. Então, vamos lá. O alfa do chumbo, do PB. Qual é o valor do alfa do chumbo? O alfa do chumbo é 29. 29 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ah, Cristian, então quer dizer que eu vou ter que multiplicar por 2 esse valor? Sim, para eu ter o beta. Já vou fazer a multiplicação. 29 vezes 10 a menos 6 vezes 2. 58. 58 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E o gama? O gama é do PB, é você multiplicar por 3, 29 vezes 3, que vai dar 87. 87 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Meu, eu tenho tudo. Sim, você tem tudo. Então, agora, tranquilo.
tranquilamente. Você vai calcular a variação da área e a variação do volume para o chumbo. Variação da área ou dilatação térmica superficial do chumbo é o beta vezes área inicial vezes variação de temperatura. Beleza? Eu tenho beta? Eu tenho. Eu tenho a área inicial? Sim, é a mesma geometria anterior. E a variação de temperatura? Sim, é a mesma condição anterior. Então, a variação de área, o aumento da área agora para o chumbo, é o beta 58 vezes 10 a menos 6, vezes a área inicial, 7,0685, vezes a variação de temperatura, 95. A resposta do delta aqui vai ser dada em metro quadrado. Puxa vida, fenomenal, hein? 58 expoente menos 6 vezes 7,0685 vezes 95. Esse cara aqui deu 0,0389 metros quadrados. É a resposta final? Sim. Duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. Então, duas casas. A terceira casa é o 8, então o 3 vai virar 4. Ele sofre um arredondamento. Então, a dilatação térmica superficial é de 0,04 metros quadrados. Chique? Chique, hein? Legal, hein? Muito legal mesmo. Então agora eu não tenho aqui que eu acabei, né, de apagando o resultado para o estanho. Mas você consegue observar a variação do estanho na letra A e do chumbo aqui na letra C. Só substituindo os materiais. E agora vamos para a variação do volume. A variação do volume é o gama vezes volume inicial, variação de temperatura. Eu tenho quem? Eu tenho gama? Tenho. Eu tenho volume inicial? Tenho, que é a condição inicial lá para o estanho. E a variação de temperatura? Eu tenho 85 graus Celsius. Legal, Christian. Delta V igual gama. 87 vezes 10 a menos 6. Vezes volume inicial. O volume inicial é o mesmo valor do volume inicial do estanho. As geometrias são exatamente iguais. 1,7671 vezes 95. Dilatação térmica volumétrica é 87 expoente menos 6 vezes 1,7671 vezes 95. A dilatação térmica volumétrica do estanho é 0,0146 metros cúbicos. Duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. Delta V, 0,01 metros cúbicos. Se você faz o arredondamento no final dos valores, a gente vai ter a falsa impressão que a dilatação térmica volumétrica, tanto do chumbo como do estanho, foi a mesma. E não foram. Porque aí você vai precisar, para fazer a análise, da terceira casa ou às vezes a quarta casa depois da vírgula, tá bom? Então cuidado na hora de você fazer uma comparação, mesma coisa aqui, porque esses valores foram calculados. E como resultado, a gente já combinou duas casas decimais depois da vírgula, arredondando a terceira, tá ok? Então é só isso, tá bom? Meu amigo, olha só, um exercício muito legal. Ele não é difícil, ele é um pouquinho... Ele tem alguns elementos, né, um pouquinho diferentes dos exercícios que vocês estavam acostumados até agora, tá bom? Por isso que eu vim com esses exercícios aqui.
né? Muita atenção, porque eles têm um grau, né, de complexidade um pouco maior, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Dá uma olhadinha, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Qualquer coisa eu estou no chat, manda mensagem para mim. Cristian, eu não entendi por que você considerou a mesma geometria, porque lá ele está falando para as mesmas condições do estanho, agora para o chumbo. Que condições são essas? Geométricas, de área e de volume, e também de temperatura, né? Condições térmicas também, ok? Beleza, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.